Hebreus capítulo 9, verso 1. Boa noite, igreja, a paz seja convosco. Graças a Deus. Aleluia. E não para de passar para carro, gente. É carro de cima, é carro de baixo, é carro do lado. Aleluia. Hebreus capítulo 9, verso 1. Santo é o nome de Jesus. Digno de glória é Jesus. Só Ele é santo, só Ele é poderoso, só Ele é digno. O Senhor é belo, Jesus. O Senhor é eterno, Jesus. Oh, aleluia. Hebreus capítulo 9, verso 1. Estamos juntos? Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Então aqui ele começa a descrever como que era a adoração na primeira aliança, no Antigo Testamento. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro. Espírito Santo, tem liberdade de falar conosco. Espírito Santo, só o Senhor é Deus, um Deus que habita dentro de nós, um Deus tão bom, tão digno, tão maravilhoso, tão excelso, tão eterno. Amado Espírito Santo, nós nos colocamos, Espírito Santo, nessa noite para recebermos a Tua palavra. Seja conosco, Jesus. Seja conosco, porque nós precisamos do Senhor. A igreja diga amém. Aleluia, glória a Deus. Podei-vos assentar. Aleluia. Desde a semana passada, eu exortei a igreja a ler o livro de Atos. Quem está lendo o livro de Atos? Nossa, que lindo, vocês estão lindos. Os que estão feinhos, fica lindo. Semana que vem eu vou ver se está bonitinho. O livro de Atos, os 4 primeiros evangelhos, fala da vida de Jesus aqui na terra. Fala dos milagres, do ensinamento, de uma nova proposta de viver o reino, de estar vivendo o reino. A partir de Atos, começa a falar do nascimento da igreja. Repita comigo, nascimento da igreja. Então, Atos fala sobre isso. Como que a igreja nasceu? Como que hoje está tão estabelecido a igreja da forma que está? Tudo na nossa vida tem um Gênesis. O que é o Gênesis? Fala do início de tudo. Até o pecado tem o seu Gênesis. Aonde ele começou. Então, tudo tem um Gênesis. E não é diferente. A igreja também houve um nascimento da igreja. E aqui fala que o Senhor... Lucas escreve essa carta para uma pessoa chamada Teófilo, que alguns falam que era um oficial, para saber se realmente a história de Jesus era verídica ou não. E ele começa a fazer o apanhado da história de Jesus. No capítulo 1 ele fala sobre isso. Ele fala, olha, ele apareceu vivo com incontestáveis provas. E ele fala ainda, ele apareceu durante 40 dias. Mas ele falou alguma coisa para os seus apóstolos, falando assim, olha, não saia de Jerusalém. Repita, não saia de Jerusalém. Ele fala, espere a promessa. Espere. Fala para você, eu tenho que esperar a promessa do Pai. Aí ele fala, olha, porque na verdade João batizou com água, para o arrependimento. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Mas o que esse povo ficou fazendo até o batismo do Espírito Santo? Será que eles, o que eles ficaram fazendo? Esperando? Como que eles ficaram esperando? Nos versículos posteriores, fala que eles ficavam esperando, perseverando na oração. Repita, perseverando
oração. E o tema de hoje eu pensei, eu vou pro 2 ou eu fico ainda no 1? Eu senti de ficar no 1 e falar sobre oração. Porque uma das terminologias mais usadas nossas tem que orar, irmão. Não é isso, irmão? Tudo tá ruim, o que a gente fala? Vai orar. Tudo acontece, a gente manda o outro orar. Mas é uma das coisas que nós mais falhamos na nossa vida cristã. Nós sabemos que orar faz parte da vontade de Deus, revelar o coração dele para nós como igreja, e muitas vezes nós paramos esse procedimento de orar. Sendo que o maior desafio, quando nós propomos sermos cheios do Espírito, isso é desafiante. Mas para sermos cheios do Espírito Santo, os apóstolos tiveram que esperar em oração, perseverantemente. Agora, para nós, para que nós possamos experimentar essa vida do Espírito, esse derramar do Espírito, esse encher do Espírito, nós precisamos perseverarmos em oração. E o próprio nome já diz, orar mais ação. Orar não é uma passividade. Orar é guerrear por territórios, é estabelecer territórios. E o primeiro território que precisa ser estabelecido numa vida de oração é o seu lugar secreto. Sem o seu lugar secreto, você não é estabelecido num lugar de guerra. Porque o seu lugar secreto é o lugar onde que você para tudo e fala, eu estou para estar com o Senhor. Eu estou aqui porque eu quero ser cheio do Senhor. Eu estou aqui porque eu quero aprender do seu coração. Quando nós não entendemos isso e praticamos, não é só entender, é entender, trazer para o coração e colocar uma disciplina da prática. Repita, disciplina da prática. E aqui eu não preciso provar para ninguém que oração é importante. O que eu quero com a graça do Senhor é te desafiar a estabelecer um hábito de oração. É ter isso como prioridade, não como aquilo que é um jugo, mas algo que vai te fazer muito bem, muito bem. Quem tem aqui uma pessoa que você gosta de estar perto? Que você tem prazer de estar perto? Que você celebra estar perto? Que você se alegra de estar perto? Esse sentimento ainda tem que ser inferior à vontade de estar perto com o Senhor. Porque estar perto do Senhor tem que produzir em você vida. Tem que produzir em você alegria. Tem que produzir em você desafio. De querer mais e mais. Um crente, quando se acostuma a não ter esse tempo com o Senhor, é um crente bem disfarçado. Porque não consegue viver uma vida plena do Evangelho. Não consegue ser cheio do Espírito. Não consegue passar pela tribulação sabendo que Deus é dono da tribulação e é Ele que cuida da gente. Passar da maneira correta. Tem maneiras de passar tribulação. Eu posso passar da maneira correta e da maneira incorreta. Depende. A maneira incorreta me faz dar voltas fazendo o mesmo ciclo. A maneira correta, apesar de não entender o porquê, eu me submeto porque eu tenho um pai e ele sabe o que é melhor para mim, mesmo eu não gostando. Quantas vezes os nossos pais falaram, se você não faz isso, você não faz aquilo, na hora a gente ficou com raiva, ficou magoado, e depois que passou um tempo a gente falou, nossa, ainda bem que meus pais me corrigiam. E às vezes acontece desse entendimento, ele crescer quando você tem um filho. E que você começa a vivenciar isso. Você fala, nosso Deus. Você começa a amar seus pais ainda até mais. Porque as lutas que enfrenta até formar um filho maduro. E isso é o Evangelho. O Evangelho, ele quer que nós sejamos filhos maduros. O Evangelho nos desafia a sermos parecidos com Jesus. Um Evangelho que te leva à igreja, mas não te desafia a se parecer com Jesus. Você está vivendo um Evangelho mascarado. O Evangelho não é para você conseguir carro, apesar que consegue.
casa nova, apesar que consegue. Realizações, tirar carteira. A gente consegue ser o pacote do Pai. Mas o Evangelho não se resume apenas às coisas que o Pai pode nos dar. O Evangelho, a essência dele é relacionamento com o Pai. É relacionamento com Jesus. É relacionamento com o Espírito. E esse relacionamento tem que produzir em nós cópias de Jesus. Se a gente não está sendo isso, nós estamos nos enganando. Porque para que eu ouço o Evangelho? Para me parecer com Jesus. Para que eu jejuo? Para me parecer com Jesus. Para que eu oro? Para me parecer com Jesus. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Onde dormir, o que comer, o que vestir. O seu Pai sabe que você necessita de todas elas, e Ele vos dará. Então o desafio, lógico que a gente ter sonho é super sadio, mas o maior desafio que nós temos que ter como igreja é nos parecer com Jesus. Isso não importa quantos anos você tem de igreja. Tem gente que no primeiro ano começa a dar frutinho de Jesus. Isso não é fruto ganhar alma, fruto na sua vida. O que Gálatas 5 fala do fruto da carne, fruto do Espírito? O próprio nome já fala, o fruto do Espírito na sua carne. Mansidão, bondade, longanimidade, amor, alegria. E esse fruto é a característica de Jesus. Jesus é manso, ele é longânimo. O que é longânimo? Tem um longo ânimo. Ou seja, demora para perder a paciência com a gente, meter o chicote em nós. Graças a Deus por isso. Fala, igreja, graças a Deus. Ele é manso, ele é alegre, ele é fiel. Então, quando nós começamos a manifestar isso, nós começamos a parecer com ele. Só que gerar isso dentro da gente é só pelo Espírito Santo. Mas para que o Espírito Santo tenha lugar, o que precisou que para ter esse vaso, essas florzinhas, o vaso tem argila, tem esse trequinho aqui, ó, para falar que é matinho. Então, para produzir um arranjo, teve que ter um tanto de matéria-prima. Produzir o fruto do Espírito. Nós precisamos ter um lugar para montar. Nós temos que propiciar o Espírito, matéria-prima, para que nós possamos nos transformar numa obra de arte do Senhor. E uma das matérias-primas, oração. Porque a oração, leitura da palavra, jejum, vai te levar a ser parecido com Jesus. Entende, igreja? Se isso for gerado no seu espírito, o Evangelho vai revolucionar para você. O Evangelho não é sobre coisas. O Evangelho é sobre ser parecido com Ele. O Evangelho, ele te fala, olha, eu te dou, ele convencendo os discípulos que a vinda de Jesus para ficar com eles era melhor do que a pessoa física dele. Imagine, Jesus falando, eu tenho que ir para que vai vir um que precisa estar dentro de vocês. Então ele nos deu alguém para ter morada dentro de nós. E aí eu pensei, eu vou continuar, não vou continuar? Eu falei, não, eles precisam amadurecer na vida de oração. Quem é que gostaria de orar mais, mas não tem assunto? Um tanto de gente, não tem assunto. Aqui o propósito é você ter assunto. Vamos lá, hoje é uma pregação de ensino. Então vamos lá, quem depois quiser tirar fotinha, tem uma parte que eu quero que vocês tirem. Posso ir? Então nós vamos estar falando sobre corações profundos, revelações profundas. Esse material foi produzido por mim, pelo livro do Hernandes Santos. Então eu peguei, resumi e montei os slides. Não vou falar aqui. Devemos orar no mínimo 1 hora. Por que é o nosso desafio de 1 hora, não 2, não 3, não 4? Lembra que quando Jesus, antes de ser sacrificado, Jesus, ele levou os seus amigos mais próximos e falou, ore, porque está vindo uma hora muito difícil, a minha alma está em agonia. Ele foi para orar, ele voltou, os discípulos estavam
dormindo. Aí ele vai e fala: não podeis vigiar comigo nem uma hora. Então, o objetivo disso é que nós possamos aprender a orar por uma hora. Uma pesquisa feita no meio cristão fala que 90% dos crentes não oram. Não oram. E daqueles, aí sobrou 20%. Dos 20% que oram, 90% deles oram apenas de 10 a 15 minutos. Veja bem, 90% não ora. Dos 20 que sobra, 98 ora de 10 a 15 minutos. Mas não temos o que dizer nesse tempo todo. Qual a solução? Vamos lá. Uma corrida de oração pelo tabernáculo. Repita comigo: corrida de oração pelo tabernáculo. Como hoje é uma pregação de ensino, os meus alunos, uma sala grande dessa, precisa me ajudar respondendo as perguntas da professora. Tudo bem? Glória a Deus. Então, essa estrutura, eu trouxe as imagens, porque quando a gente sempre prega, fala: nossa, o Senhor tirou o povo do Egito, levou eles para o deserto, estabeleceu lá um tabernáculo. A gente fica pensando: que tabernáculo? O desejo de Deus foi sempre se comunicar com o homem. O Senhor, quando falou assim: ó, santifique meu povo, porque eu vou aparecer no Monte Sinai e vou falar com o meu povo. Aí fala que o Senhor foi para aparecer no Monte Sinai. Fumegou, barulho de trovão, estremecia, o povo tudo ficou com medo. Falou: Moisés, Moisés, fale você com ele e a gente ouça, mas nós não queremos, porque senão a gente vai morrer. Então o povo não quis ter esse relacionamento. Ele quis que tivesse uma pessoa entre eles e Deus. E até hoje ainda fica vigorando essas ideias. Não, o pastor está entre mim e Deus. Não, o outro está entre mim. Não, desde que Jesus morreu, ele estabeleceu um sacerdócio. E esse sacerdócio é que todo crente pode entrar na presença dele, porque quando Jesus morreu, fala que o véu que separava nesse tabernáculo aqui, rasgou-se de cima embaixo, e houve, aí Hebreus 9, ele fala: olha, lá naquela ordenança tinha isso, mas agora existe outra revelação. E aqui nós vemos o seguinte: o povo, quando a nuvem ela andava, o povo andava. A nuvem parava, o povo parava, e tinha que estabelecer esse tabernáculo aqui, ó. Então os levitas eram responsáveis pela montagem desse tabernáculo. Cada montinho desse aqui, ó, as tribos foram colocadas ao redor do tabernáculo. Por que o tabernáculo no centro? Porque é aqui que Deus falava com o homem. E o que ele quer dizer? Quer dizer o seguinte: é projeto de Deus, é proposta de Deus, que Deus sempre esteja no centro de todo o seu povo. Fala amém. Deus no centro. Aleluia. Vamos lá. Então o tabernáculo, ele descreveu características desse tabernáculo. Aqui do lado de fora se chamava átrio. No átrio tinha um altar de sacrifício e tinha uma bacia de água para lavar. Tinha o primeiro véu. Aqui tem o altar, aonde os animais eram levados para serem sacrificados. O seu sangue sujava as mãos do sacerdote. O sacerdote tinha que vir para aqui lavar as mãos. Ao lavar as mãos, por isso que chama corrida de oração pelo tabernáculo. Ao entrar, tinha um véu aqui. Ele entrava aqui, ele tinha uma visão. Ele tinha que manter acesa o candelabro. Ele vinha, comia um pão. Aqui tem um altar, aonde que ele pegava incenso e julgava, e subia a fumaça. Abria-se o véu, e aqui estava a arca. Essa proposta é uma caminhada de oração pelo tabernáculo. Vamos lá as peças. Primeira peça, o altar de bronze. Você vai ficar lá 10 minutos de oração. Querido, tudo no começo é difícil.
é até cansativo. Mas a partir do momento que você já memoriza isso aqui, você consegue fluir na oração. Então, a característica do altar de holocausto significa o quê? O lugar aonde que o sangue era derramado. Então, o local de holocausto está associado à cruz. Aonde que Jesus derramou todo o seu sangue? Aonde? Ali ele terminou, na cruz. Então, aonde que foi levado todos os pecados? Na cruz. Então, o altar de bronze, ele fala dos pecados, dores, mágoas, angústias, incertezas, frustrações, medos, decepções, depressões, ansiedades e doenças. E lá nós confessamos a nossa cruz, nossas dores. É na cruz que a gente derrama o pior de nós, não é na vida das pessoas. Às vezes a gente derrama na vida das pessoas aquilo que não deveria ser derramado. Às vezes nós vomitamos a dor, o choro, reclamações que deveria ser a Deus, nós colocamos na vida das pessoas e azedamos as pessoas. Querido, está com dificuldade, vai para a cruz. Porque é dela que vai fluir forças para você vencer. Não há pecado demasiadamente grande que Jesus não tenha morrido por ele. Não tem pecado que vai dominar a sua vida, que você tem que se sujeitar a essa escravidão. Porque há um Deus que amou tanto a mim e a você, que deu o seu filho, e o seu filho se entregou pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos viver uma vida diferente nele. Então aqui está falando desse processo de cruz. O que é que você tem que colocar na cruz? Qual vício? As maratonas? O tempo que você fica na internet? O excesso de trabalho? Tem gente que é viciada em trabalho. O excesso de trabalho? O que é que você tem que... Os pecados ocultos, pornografia, adultérios, mentiras. O que que você tem que colocar na cruz? Porque é na cruz é que você vai receber perdão desses pecados. Satanás não quer que você se aproxime da cruz. Ele fala, ele não vai te aceitar, porque você está muito sujo. Ele não vai te aceitar. Mas o Senhor fala, vinde como você está. Só não vai ficar do jeito que está, vai mudar. Mas vem do jeito que está. Então aqui fala 10 minutos aqui. Depois é a pia de bronze. Então o sacerdote vinha com as suas mãos sujas de sangue. Então ele vinha e lavava nas águas. Águas, na palavra, significa Espírito Santo. Então aqui, se lá for um momento de perdão, na cruz que eu recebo perdão, aqui eu recebo a santificação pelo Espírito Santo. Os palavrões que escapam, é aqui que eu recebo. Eu falo palavrão, então o Espírito Santo começa a te incomodar para você melhorar. Eu minto, nossa, eu menti de novo. Aí o Espírito Santo fala, vai lá e conserta. Aí você compra e não paga os outros. E sabe que não tem dinheiro. Tem gente que é tão cara de pau, que sabe que não tem dinheiro para pagar os outros, vai lá e compra. Não, Deus vai me prosperar. Para! Que mentira, gente. E o pior é que você acredita. Acredita nisso. Deus fala assim, vai consertar a sua vida, meu filho. Compra o que você dá conta. Então, mas é aqui, ó, que ele vai trazer o movimento santificador, que vai nos transformar hábitos ruins em hábitos santificados, porque você vai interagir com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele vai falar com você, porque desde o momento em que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você recebeu o Espírito. Ele começa a te ensinar para você transformar. Deixa eu ver quanto tempo. Aqui você fica mais 10. O Senhor nos desafia a entrar para o lugar santo. Então eu saí do átrio, que eram essas duas peças, e agora eu passei do véu, e agora eu encontro essas peças aqui.
lá no lugar santo. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Responde, igreja, quem é? Vocês leram mais ou menos, mas tá bom. Um tá lá, outro tá cá. Então, o que acontece? Permanecer, você tem que ter mãos limpas, tem que passar lá, lavar na santificação, através do Espírito, limpando as mãos. Mas só limpar as mãos e não ter o coração puro não adianta. O seu coração tem que ser puro. Porque a palavra de Deus fala que se o nosso coração não for puro, como de uma criança, nós não herdaremos o reino dos céus. Se nós só pensamos o mal das pessoas, se nós desconfiamos de todo mundo, não é que a gente não tem que ter sabedoria, mas o meu coração não pode ser o tempo todo assim. Porque senão o sacrifício da cruz vai valer para todo, vai valer para muitas coisas e para outras pessoas não vale. Vai valer só para algumas pode ter segunda chance, para outros não pode. Então o sacrifício da cruz é para todos. E aqui vai falar muito dessa permanecer neste lugar. Vamos estudar as peças. Primeira peça é o candelabro. Você vai lá 15 minutos. Você já entrou no lugar santo. Você chega no lugar santo e vai aprender. Aqui representa também o Espírito Santo. Esse lugar santo era iluminado pelas luzes do candelabro. Então o sacerdote tinha que vir abastecer para que as luzes não se apagassem. Então ele abastecia. As luzes daqui trazia claridade ao ambiente. E a partir daqui é quando você chega ali no Espírito Santo. É maravilhoso. Você chega lá e fala: Espírito Santo, estar com o Senhor é um presente. Poder entrar nesse lugar com o Senhor é maravilhoso. Porque o Senhor me pegou tão cativado, tão lá detonado. E o Senhor tem me enfeitado. A obra ainda não está completa, mas eu já tenho os adornos. Você tem os adornos do Espírito? Algumas coisas aí? E obrigado, porque a gente tem umas coisas feias que o Senhor está consertando. Mas o Senhor está consertando, o Senhor está limpando a minha vida. Espírito Santo me faz ser parecido com Jesus. Porque é o Espírito Santo que conta sobre Jesus. Me faz ter o coração de Jesus. Então aqui ele ilumina e você vai comer aqui tem 12 pães. Deixa eu voltar aqui. 5 minutos nos pães. Os pães, a palavra de Deus fala que Jesus, ele é o... Então, como pão da vida, aqui ele representa para nós a palavra. Porque o Antigo Testamento mostrava coisas que tinham significados no Novo. E esses pães significavam a palavra. Então o sacerdote entrava, sacrificava, lavava as mãos, abastecia as luzes, ia lá no pão e comia porção daquele pão. Ao comer porção do pão sobre a luz liberada pelo Espírito Santo. A luz do Espírito Santo traz luz sobre o pão da vida. E o pão da vida é a palavra de Deus. A palavra, ela é alimento. Então a luz do candelabro ilumina a palavra de Deus. Ao receber luz sobre a palavra, você se apaixona por ela. E não é simplesmente o Salmo 91 ou 23. Não é apenas quando você vem na igreja. É quando você chega na sua casa todos os dias. Você vai falar: eu preciso de porção da tua palavra neste dia, porque ela é o meu alimento. Então o sacerdote comia e ele repunha também, e ele chegava ao lugar de incenso. Lugar de incenso, mais 5 minutos. Então o sacerdote, ele pegava uma série de essências, chegava lá naquele altar e julgava. Ao julgar, a essência subia, o cheiro da essência, a fumaça. Então eu entendo aqui
o sacerdote já estava pronto para entrar no Santo dos Santos, mas ele adorava a Deus à luz do candelabro, alimentado pela palavra, e aqui ele oferecia adoração, porque ele já tinha recebido. Aqui mais 5 minutos, e por fim, ele abre o último véu. Deixe-me voltar. Ele vem para o último véu e entra no terceiro ambiente, que é o Santo dos Santos. Mas para chegar lá, o sacerdote tinha que ter uma disciplina enorme para entrar ali. Então, quando ele entrava no Santo dos Santos, ele desenvolveu disciplina, amor e devoção, porque ao se aproximar da arca, se aproximava da glória de Deus. 1 hora de oração vai te levar no lugar de adoração. Resumindo tudo o que eu disse, a sombra da cruz. Aqui está um mistério, entenda. Lá naquele tabernáculo, a primeira imagem que eu mostrei para você, que estava oculta a parte interna, ao abrir a formação, a ordem de formação, era a sombra da cruz. É como se batesse a iluminação aqui na cruz e ela colocasse a sua sombra sobre esse ambiente. Então, nossa disciplina, aqui está o sangue de Jesus, o altar do sacrifício, do perdão, da cruz, aonde que eu entrego as minhas mazelas, peço perdão. Aqui eu lavo as minhas mãos numa ação santificadora. Aquele que mentia não minta mais. Aquele que enganava não engane mais. Aquele que roubava não roube mais. Aquele que mentia não minta. É a transformação vivenciada pela vida de crente. E aqui, depois disso, o sacerdote entrava, iluminava pelo candelabro, comia o pão, chegava no altar de incenso, abria o outro véu, entrava no Santo dos Santos. Aqui dá 1 hora de oração. Resumindo toda a caminhada de oração. Agora pode tirar o retrato. Pode pegar o WhatsApp e tirar essa fotinha aqui, ó. Esse aqui é o treinamento. São 6 passos na corrida de oração no tabernáculo. O primeiro passo, 10 minutos, altar de bronze, lugar de pedir perdão. 10 minutos, altar de santificação, treinamento, mudança. 15 minutos, candelabro. É o lugar onde que você adora o Espírito Santo. Você fala em línguas, você pede para ser batizado em línguas. Mais 5 minutos, você pega uma porção da palavra. Depois da porção da palavra, você vai. Só tu és santo, só tu és digno, só tu és maravilhoso. A partir dessa adoração que vem aqui, você já entra no lugar da presença de Deus. Igreja quer ser cheio do Espírito Santo. Precisamos desenvolver um hábito de oração com propósito. Não é aquela oração, Deus abençoa meu dia, sai correndo. Deus, obrigado pelo meu dia, dorme. Não, irmãos, não está bom. Precisa de melhorar. Como que eu vou ter uma vida plena do Espírito? Ele mora dentro de mim, mas eu não propicio um ambiente para ele se sentir confortável, à vontade dentro de mim. Porque eu encho meu coração de um tanto de coisa. Eu encho meu coração de jogos, eu encho meu coração de maratonas. Aí vai falar, não pastor, eu não tenho tempo de orar 1 hora. Coloca um gerenciador no seu celular e vê quantas horas você fica no celular com coisa que não deveria ficar. Faz até semanal, quantas horas você fica ali? Quantas horas está no TikTok? Quantas horas está no Reels? Quantas horas está no Instagram? Quantas horas está num tanto de lugar que você poderia substituir o tempo para estar buscando a Deus? Como que nós falamos que amamos a Deus e nós não amamos a presença dEle? Entende, igreja, como que nós mentimos? Para nós mesmos, pior que é para a gente mesmo. Nós falamos que amamos, cremos que Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, e nós não conseguimos estabelecer vida. Nós não conseguimos estabelecer uma vida de adoração. Enquanto outras seitas, eles caminham dias para cultuar o Deus deles.
caminham horas para cultuar o Deus deles. Oram diversas vezes no dia, seja os lugares que eles estiverem, para cultuar o Deus deles. E nós enchemos o peito e falamos que eles vão para o inferno. E esquecemos que a gente está indo para o mesmo. Porque enchemos a nossa cabeça que só frequentar uma igreja está resolvido. Querido, nós precisamos crescer e ter mudanças. Isso não tem a ver com seu marido que é ruim, da sua mulher que é ruim, seu pai que é ruim, sua mãe que é ruim, o seu patrão, não tem nada a ver com eles. A questão é sua escolha individual por Jesus. A sua escolha de viver um evangelho pleno. De parar de ficar com essas carências absurdas. E não encontrar nele um amor que cura. O dia que eu encontrei, eu não quis mais nada. E isso ele quer ter para todos. Então entenda que esse tabernáculo não existe mais. Mas em contrapartida, o Espírito Santo, ele está tabernaculando dentro de mim e dentro de você. Tudo isso que tinha aqui, que mostrava a vinda do Messias, ele veio. Ele morreu por mim e por você. E ele nos chama para uma vida de transformação. E é esse desejo que a gente precisa. Porque senão aquele dia que a gente aparecer diante de Deus e fala, ai, mas eu não tive tempo. E fala o quê? Aí ele mostra o telão celestial. Não sei se tem isso não, gente, é criatividade, pastor. Ele abre o telão celestial. Você não teve tempo? Olha aqui. Você não teve tempo? Olha o que você gastou. Não há justificativa. O nosso país tem alguns problemas, mas não chega a ser isso aqui, dos países perseguidos pelo Evangelho. O problema que nós temos é conosco mesmo. Fala conosco mesmo. Se não for, fica assim, depois vocês falam para mim qual que é o certo. O problema é dentro da gente. Porque dentro da gente é que tem prioridades erradas. Não são pessoas. Não há desculpa para que nós não vivamos um evangelho pleno de perdão, de segunda chances, de oferecer a outra face. Porque nós queremos pregar esse evangelho para as outras pessoas. Ofereça e perdoa. Mas para a gente não quer. Por isso eu falo, a maior hipocrisia às vezes é nossa, que sabemos a verdade e não queremos viver na verdade. E queremos falar que o mundo é hipócrita. O mundo não conhece Jesus. Mas nós que falamos que conhecemos o Jesus e não caminhamos nas verdades de Jesus, nós somos os maiores hipócritas que existem. Não que a gente não erre, não peque, mas nós não podemos permanecer. Não podemos arrumar justificativas para viver um evangelho mais ou menos. Tem gente que olha a hora toda hora, não consegue ouvir pregação, não consegue ficar no louvor. Eu sei quando vocês não oram dentro de casa. Pergunta para mim, por quê, pastora? Porque quando eu olho para você, você está com o seu olho seco igual de coruja, olhando quem está caindo, olhando quem está chorando, olhando quem está gritando. Tem crente que parece um camelo. Bebe água o tempo todo na igreja. Crente não tinha que ter problema de urina. Porque se querem beber água toda hora, aí enche a pança de água, aí depois quer ir no banheiro, aí fica atrapalhando todo mundo com a ação no banheiro. Porque não consegue desfrutar do momento. Não consegue desfrutar. Quando a gente vem para o culto, eu não venho para o culto para mim. Eu venho para o culto para cultuar Ele com você, as pessoas tão maravilhosas. Eu venho para o culto pela oportunidade de levantar a mão com vocês, de cantar com vocês, de chorar com vocês. Porque como igreja o Senhor se agrada dessa celebração. Então assim, vamos, não se preocupe com a vida dos outros. Aí fulano fez isso, é da sua conta, toma conta da sua vida. E faça o seu melhor com a sua vida.
Você conseguindo administrar a sua vida já é suficiente para querer administrar a vida dos outros. Então que nós possamos, estou te dando mais estratégias de oração, para que a gente cada dia mais possa buscar do Espírito. E eu desafio a igreja a colocar sobre os seus pés. Aqueles que desejarem, repitam comigo. Quem não desejar, fica caladinho. É você estar pegando a palavra e jogando fora, mas é sua escolha também. Todos nós temos. Eu vou desafiar vocês a estabelecer 1 hora de oração. Não sei como que você vai fazer, mas você para estabelecer. Os que vão entrar nesse desafio, coloque a mão em direção ao seu coração. Ô Jesus querido, perdoa essas orações michuruca que a gente fica fazendo. E achamos ainda que está lindo. E o Senhor falando, filho, fica mais um pouquinho, eu quero te ouvir. Eu quero te contar coisas do meu coração. Eu quero impartir as minhas paixões no seu coração. Filho, eu quero que você se apaixone por mim. Fica mais um pouquinho. Fica mais um pouquinho. Prepara este lugar e fica comigo. Fica comigo porque eu quero ficar com você. Senhor, perdoa-nos. Porque nós sabemos que nós devemos orar, mas nós não oramos como convém. Nos perdoe, Jesus, porque a gente faz plano, a gente fala que vai mudar e de repente nós estamos fazendo as mesmas coisas. Oh, Espírito Santo, nessa campanha, a imersão do Espírito. Senhor, que nós sejamos totalmente transformados. Que as crianças sejam transformadas, que os adultos sejam transformados, que os homens, que as mulheres experimentem desse derramar precioso do Espírito. Os diáconos podem preparar para servir. Igreja, já quer deixar você em paz. Não fique com pressa de ir embora não, que você vai pegar um congestionamento. Então fique em paz, só celebre, desfrute. Tem carro que não para de passar. Então vamos nos aquietar. Começamos um pouquinho mais tarde, vamos terminar um pouquinho mais tarde. Oh, querido Espírito. Amém, Jesus. Oh, aleluia. Oh, amado Espírito Santo. Orar, orar, orar. Esse é o nosso desafio. Igreja, eu quero aproveitar que a gente está nesse momento de quebrantamento. Dia 1º foi o comemorado o dia do diácono. E eu gostaria de honrá-los publicamente, como igreja. Quero agradecer vocês, diáconos, diaconisas, por todo o seu serviço prestado, por todas as intercessões, por todos os quebrantamentos que você tem tido e buscado, mesmo chorando, tem estado na presença de Deus buscando. Então nós somos muito gratos pela vida de vocês. Estenda a mão, vamos orar por eles. Pai, em nome de Jesus, oramos, ó Deus, pela vida de cada diácono, de cada diaconisa. Deus, abençoe cada um de forma poderosa, Senhor. Abençoe a família deles, a casa deles. Abençoe os projetos deles. Abençoe as famílias deles. Deus, que haja, ó Deus, esse derramar precioso do Senhor sobre a vida deles. Que eles possam viver o melhor do Senhor nessa terra. Que eles possam, Senhor Jesus, estarem quebrantados diante do seu Espírito. Deus, é isso que nós colocamos diante do Senhor. Amado Espírito Santo, que os sonhos deles sejam realizados e que eles sejam cada dia mais uma bênção nas tuas mãos. A igreja pode, os diáconos podem servir a igreja. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida.
Jesus, isso é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai. O caminho para Ele, onde eu posso me achegar, somente pelo sangue. Somente pelo sangue. Tua cruz me mostra a tua graça, fala do amor do Pai e prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar, somente pelo sangue. Oh Senhor, que bom estarmos aqui, Jesus. Que bom podermos nos assentar numa mesa em que nós não pagamos nada, nós não tivemos nenhum sacrifício. Essa mesa foi preparada para nós. Jesus a conquistou para nós. Obrigada, Espírito, porque tem nos conduzido a essa mesa. Obrigada, Espírito Santo, porque tem nos ajudado, nos atraído para essa mesa. A palavra do Senhor diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, isso é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Obrigada, Senhor, por esse corpo que foi dado por nós, por ter se entregado em sacrifício por nós. Obrigada, Senhor. Obrigada porque nós hoje somos o corpo de Cristo, porque o Senhor se deu por nós. Obrigada porque nós somos seus filhos, porque o Senhor se deu por nós.
um unigênito virou um primogênito. E abriu a casa para muitos filhos. Muito obrigada, Jesus. Podei-vos cear. Dos pecados, o que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Erga o cálice. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Obrigada, porque este suco representa o teu sangue, a sua vida. E hoje o teu sangue é ele que nos resgatou e nos trouxe para este lugar. É o teu sangue que tem nos purificado. É o teu sangue que tem tirado todos os nossos pecados. Nós merecíamos a morte, mas pelo teu sangue nós recebemos a vida e fomos purificados pelo teu sangue. Obrigada, porque, ó Deus, a ceia ela remete ao passado e ao futuro, porque chegará o dia que o Senhor nos buscará e teremos, ó Deus, as bodas, viveremos as bodas, nos casaremos com o Senhor. Obrigada, obrigada, Jesus. Podei-vos cear. Quem puder se ajoelhar. Obrigada, Jesus, por não ter desistido de nós. Nos lava dos pecados, o que nos traz restauração, nada além do sangue de Jesus. Aceitos como amigos de Deus.
exaltação, todo reconhecimento é dado ao seu nome. Rei dos reis e Senhor dos senhores, glorificado é o Senhor. Tu és vencedor. Seja cheio, seja cheia. Seja cheio, seja cheia. Seja cheio, seja cheia. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, porque Ele vive. Temor não há. Bem sei, eu sei que a minha vida meu Jesus que vive está. Que delícia essa atmosfera. Quem vai dizimar e ofertar possa vir à frente em nome do Senhor Jesus. Ai, ô vontade de ficar mais, né não, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Hoje está gravando, não tá nada? Tá online, não tá nada? Só vai botar depois. Então, beleza. Levante seu dízimo, a sua oferta para o alto. Senhor, em nome de Jesus, aqui estão os adoradores diante do Senhor. Homens e mulheres que adoram com as finanças no altar. Homens e mulheres que se rendem ao Senhor. Homens e mulheres que são governados pelo seu Espírito. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor repreenda o devorador, o migrador e o destruidor. Que o Senhor provê os seus filhos com o que eles precisam. Senhor, ajude os seus filhos a administrar as finanças.
Que os seus filhos, ó Deus, sejam bons mordomos. Senhor, que os sonhos deles se realizem também. Porque o Senhor é um pai que gosta de ver a alegria dos filhos. Abençoa os seus filhos. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Obedecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Podemos assentar o vídeo. Os vídeos estão aí? São 2 minutinhos só, 3 minutinhos de vídeo. Da vida de vocês. Hoje a gente está aqui, olha, para desejar um feliz Dia das Mães, porque essa pessoa é muito especial. Mãe é a pessoa mais presente em nossas vidas e também é o maior presente. Mãe companheira, intercessora, mãe amiga. As mães, ela tem uma frase que eu não me esqueço e que é muito bom sempre ouvi-la, que acredito que todos os nossos filhos já ouvimos. A frase é essa: filho, vai dar tudo certo. Filha, vai dar tudo certo. E ela tem um olhar muito diferente quando ela olha para nós. É aquele